estaremos hoje meditando na palavra do Senhor a respeito, da ressurreição de Cristo, mas eu queria trazer para os irmãos os acontecimentos pós-ressurreição. O que aconteceu após a ressurreição de Cristo? E para isso eu queria que os irmãos estivessem abrindo um texto que nós não vamos trabalhar, mas é um texto que nós vamos falar aí, vamos ler, para que possamos entender os acontecimentos que se procederam após a ressurreição de Cristo. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Então nós vamos... Versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor, depois do versículo 3. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Logo após a morte de Cristo e ressurreição aqui, ele ainda fica 40 dias falando a respeito do seu reino, provando de que ele está vivo, de que ele não está na tumba. Por 40 dias ele faz esse processo, se apresentando aos seus discípulos, e a Bíblia diz que é mais ou menos 500 pessoas, para que de fato elas pudessem ver e ouvir a Jesus, de que ele estava vivo, que não foi algo que ele ressuscitou e sumiu, desapareceu, mas ele, com o corpo vivo, falando, as pessoas pudessem crer e tirar a prova de que Jesus estava vivo. Por 40 dias, então, ele fez esse processo. O segundo processo que acontece depois dele ficar os 40 dias é a ascensão dele. Nos versículos 8 e 9, nós vemos Jesus subindo aos céus, sendo assunto aos céus. E ele diz no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. As últimas palavras de Jesus, no final de 40 dias, foi essa, que, olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo para ser as minhas testemunhas, porque na força do braço de vocês, no conhecimento a respeito de mim somente, não vai funcionar. Vocês precisam do Espírito Santo, que vai gerar poder, que é o poder para que pessoas venham se converter ao Senhor, para que o Evangelho venha impactar a vida das pessoas. Precisa ter o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, porque senão vai ser tudo em vão, Então Jesus deixou claro isso: vocês vão receber o poder do Espírito Santo, ele vai descer sobre vocês, para que vocês possam então ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. E, portanto, depois de ele ter falado isso, o que aconteceu? Ele foi assunto aos céus, e aí a promessa se cumpre, da ação do Espírito Santo, ali em Pentecostes, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Então nós vemos aqui que logo ao receber o Espírito Santo, o
que aconteceu? Pedro se torna corajoso de novo. Esse mesmo homem que havia negado Jesus, olha como é que ele se pronuncia aqui. Olha aqui, atentem para as minhas palavras. Olha o que eu vou dizer com muita atenção. Olha o que ele diz. Ele faz um discurso maravilhoso, né? E aí, nós vemos aí no versículo 41, ele dizendo assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Essa foi a pregação de Pedro. 3.000 batizados. 3.000 pessoas ouviram a palavra do Senhor pela boca de Pedro, como instrumento do Deus vivo, usado pelo Espírito Santo. E ousado, ele teve aí, então, a coragem de pregar a palavra do Senhor. E assim, 3.000 pessoas se convertem e são batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, cumpre-se a promessa de Cristo, de que a igreja seria revestida pelo poder do Espírito Santo e anunciaria o Evangelho, a boa notícia de que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E se você crer, se você abrir o seu coração para isso, Ele entrará e fará novas todas as coisas na sua vida. Ele te perdoará dos seus pecados e fará uma nova criatura. E você se tornará filho de Deus, filho do Pai. E essa promessa, então, se cumpre. E aí nós começamos a ver a igreja caminhando, os discípulos proclamando o Evangelho, realizando curas em o nome de Jesus. O capítulo 3 fala sobre isso, no versículo 1. Diz então que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E os versículos 5 e 6, o que acontece aí? Eles encontram naquela porta um homem paralítico, um homem que havia mais ou menos 40 anos, porque ele era de nascença, e esse homem tinha por volta mais ou menos de 40 anos, que era paralítico, não andava. E aí o que acontece? Esses homens, João e Pedro, eles, no poder do Espírito Santo de Deus, eles dizendo assim: olha, nós não temos, né, nem prata, nem ouro, nós não temos o que oferecer a você financeiramente, mas o que nós temos, nós te damos. Levantem e andem em nome de Jesus. E aquele homem saltou, né, num pulo, imagine só, um paralítico, né, saltar num pulo, alegre. E aquele homem, o que aconteceu? Ele entra onde? No templo. E aí o que acontece? Versículo 5, eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Aqui o milagre, né? Pedro, porém, disse que ele não possuía, prata e ouro ele não tinha. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem, então, entrou no templo, e ele viu ali as pessoas, e as pessoas, então, ficaram, assim, estupefadas por aquele milagre. E nós vemos, então, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo na vida dos seus filhos. E ainda nós vemos ainda os acontecimentos ali, o que aconteceu com Pedro e João, logo após essa cura que eles realizaram ali na vida do paralítico, no capítulo 4, versículos de 1 a 3, em que falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, nós vemos aqui que Pedro e João foram presos por causa deste milagre que aconteceu, por causa da cura do paralítico. Os sacerdotes e saduceus falaram assim: espera aí, é algo que vocês fizeram aí, que não agradou a nossa estirpe religiosa, não agradou a nós que somos céticos, mas nós vamos ter que fazer algo com vocês, nós vamos prender vocês. Eu quero, a partir de então, trabalhar justamente o efeito, né, do que aconteceu com essa mensagem que fora proclamada pelos discípulos de Cristo, né? Logo no início aqui, por Pedro e João, o que aconteceu com eles, né? E nós vemos que essa mensagem, eu
quero trazer aqui como primeiro ponto, ela foi uma mensagem perturbadora e transformadora. Ela foi uma mensagem perturbadora e transformadora. Nós vemos aqui no versículo 2, de como eles estavam ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos. Outras traduções falam que eles estavam perturbados. Essa palavra aqui, ela tem um sentimento de perturbação, algo que incomodou os saduceus e os sacerdotes profundamente. Perturbou eles. Eles que detinham a lei, né? Os sacerdotes, que eram o dono da lei, eram o que cuidava do templo, né? Da sinagoga, fazia todos os rituais. Eles perturbaram quem? Os religiosos. Os religiosos. E nós, como povo de Deus, nós temos que entender que a nossa religião é Cristo. O termo em latim, que significa religare, né? Deus ao homem, nós sabemos que é Jesus, a nossa religião é Jesus, né? Não é uma placa denominacional. A partir do momento que nós nos prendemos a uma placa, a uma religião, nós nos desfocamos daquilo que o Senhor Jesus quer que nós sejamos como discípulos de Jesus, proclamadores da verdade, embaixadores de Cristo, do Evangelho, porque a religiosidade, ela mata, ela escraviza, mas Cristo não, Cristo liberta. Cristo nos libertou na cruz, não é por dogmas de homens, não é por leis de homens, mas é pela lei do Senhor, é pela liberdade em Cristo Jesus, pela sua palavra que nós vivemos e nos movemos. A igreja do Senhor tem uma missão, e essa missão é uma missão dada pelo próprio Deus, que Ele mesmo disse, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E nós temos esse poder que mora em nós, que é o poder do Espírito Santo, para que possamos proclamar o Evangelho a todos os lugares que Deus tem nos colocado. Deus nos colocou e nos plantou aonde? Aqui em Itabiri, em outros lugares, para que nós possamos divulgar e proclamar essa verdade, proclamar a verdade que nos libertou, que nos deu vida, que nos perdoou de todos os nossos pecados, o Cordeiro que foi morto, como nós cantamos aqui, nos deu a vida eterna, e nos salvou, nos livrou de nós mesmos, do nosso pecado. E aí, nós vemos então, que esses sacerdotes, eles ficaram perturbados, né, pela mensagem, por aquilo que João e Pedro estavam ensinando e anunciando ao povo, que era a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Isso incomodava os religiosos, porque eles eram detentores da verdade, e o pronunciamento não foi feito por eles, porque eles não reconheciam Jesus, porque quem crucificou Jesus? O próprio povo, né? Os próprios sacerdotes, né? Que foram diante de Pilatos e falaram assim, crucifica esse homem aí, junto com esse bandido aí, e aí Pilatos falou, e aí, quem que eu libero? Barrabás ou Jesus? E o que eles falaram? Não, crucifica Jesus, e solta Barrabás. Os sacerdotes não reconheciam Jesus como Filho de Deus, como Filho do homem que veio salvar o perdido, que veio instaurar o seu reino na terra. A inauguração do reino de Deus foi por meio de Jesus, e os sacerdotes não reconheciam isso, porque eles eram detentores da lei. Jesus não poderia vir de Nazaré, de Maria, de José, não. O Messias, como era prometido, né, lá pelos profetas, né, Isaías e Daniel, o que ele seria? O entendimento que os judeus tinham, principalmente os sacerdotes, aqueles que eram detentores da lei, é que ele seria um governo bélico, um rei bélico, como Davi, que iria acabar com o Império Romano, ia submeter o Império Romano ao seu reino, mas não, Jesus não veio fazer isso. Jesus veio trazer o reino dele, que é paz, justiça e alegria. Esse é o reino do Senhor, esse é o reino que nós vivemos como povo de Deus, no meio deste mundo, que não tem paz, que não tem justiça e que não tem alegria, porque é só em Cristo que nós temos a paz, a justiça
e alegria. Portanto, isso perturbava o coração dos sacerdotes e também dos saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram céticos. Eram céticos. Ah, Jesus não ressuscitou nada. Isso é miragem. Que isso? Nada a ver. Né? Você conhece alguém que é cético? Alguém que não acredita em Deus? Alguém que fala, isso é bobagem, esse negócio que Jesus ressuscitou. Você acredita nisso? Você acredita na Bíblia? Para com isso. Um livro antigo desse, retrógrado. Você está nessa ainda? De que Jesus veio a esse mundo, Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados. Que pecado? Eu não tenho pecado, não. Não cometi pecado, não. Isso é coisa de religioso. Não é? Isso é coisa da igreja. Não, não. Esses são saduceus, são céticos. E essa mensagem perturba os religiosos e perturbam os céticos, de que Jesus ressuscitou, de que Jesus vive está e nos libertou das amarras do pecado e nos transportou para o reino do seu amor. É nesse reino que nós vivemos, não é um reino pesado de se viver, não. É um reino maravilhoso que nós vivemos. Não é um jugo, o reino de Deus não é um jugo sobre nós. O reino de Deus é um reino de amor. É um reino de amor, é nesse reino que nós vivemos. Portanto, isso era uma mensagem perturbadora para estes homens, para alguns, mas transformadora para outros. Para outros. O que diz o versículo 4? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase quantos? 5.000. Olha só, 5.000 homens, não está contando as mulheres nem as crianças. E homens aqui, na cultura judaica, eram reconhecidos como homens a partir dos 30 anos. Por isso que Jesus inicia o seu ministério com 30 anos. Então, olha quanta gente que se converteu, quanta gente aqui que se rendeu aos pés do Senhor, aceitaram a sua palavra. Perturbadora para alguns, mas transformadora para outros. Foi isso que o Senhor fez conosco. Foi isso que o Senhor fez comigo e com você. Né? Ele transformou a nossa vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e o Senhor foi até nós e nos deu vida. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor quem nos aceitou. Não fomos nós que aceitamos Ele, né? Aqui a palavra aceitar foi porque a palavra foi pregada primeiramente, a graça os alcançou, então eles aceitaram. Eles responderam ao chamado. Não foi isso que Jesus fazia quando ele ia separando os seus discípulos? Não foi? Quando ele chegou lá para Mateus, na coletoria, Mateus estava lá colhendo os impostos. Qual que foi a pregação de 1h30 que Jesus fez com Mateus? Mais ou menos 1h30? A pregação de Jesus para Mateus? Ele olhou para Mateus e falou, vem e segue-me. Vem e segue-me. Essa foi a pregação de Jesus para Mateus. E o que Mateus fez? Imediatamente deixou tudo e passou a seguir Jesus. Porque a palavra de Jesus, ela é irresistível. É um conceito teológico que nós temos, né, na nossa denominação, entendendo que a graça salvadora, ela é irresistível. Quando a graça nos alcança, não tem como resistir. Você pode ser o pior pecador do mundo. Aí na sua mente, aí, vagamente assim, para você, qual é o maior pecador do mundo? Saiba que a graça pode alcançar o coração dele. Ela é irresistível. Ela é irresistível. Se o Senhor assim querer, Ele pode alcançar o maior pecador, o coração mais duro. Né? Você pode olhar aí na sua família agora, né? Quem é a pessoa que tem o coração mais duro? Às vezes foi até você que está aqui hoje. Foi porque Deus quebrou o seu coração. Foi porque Deus transformou o seu coração de pedra num coração de carne. E aí você então se rendeu ao Senhor. Não tem como não se render ao Senhor. Não tem como fugir do Senhor. Você pode fugir, mas se você está marcado, a hora chega. Então não se preocupe, porque a ação é do Senhor. O que nós devemos fazer é sempre o quê? Orar e pedir, Senhor, salva meu irmão, salva meu filho. E se for da vontade do Senhor, esse dia acontecerá, numa hora em que você não espera. Ele visitará e fará segundo a sua vontade, e transformará a vida daqueles que você tem orado, conforme a sua vontade.
Nós podemos ver essa questão dos religiosos lá em Mateus capítulo 11, versículos 25 e 26. Como que o Evangelho alcança as pessoas? Mateus 11, 25 e 26, diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Está vendo a revelação? São para os pequeninos, não são para aqueles que são intelectuais, porque a arrogância religiosa e intelectual, né, ela não permite que o Senhor, assim, faça morada no seu coração. Então, essa revelação foi dada aos pequeninos, não foi dada aos saduceus, nem aos sacerdotes, mas foi dada às pessoas que são pequenas, às pessoas que reconhecem que são pequenos diante do Senhor. E foi do agrado do Pai revelar a essas pessoas o seu amor. Nós podemos ver também isso em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 16. Segunda Coríntios capítulo 2, (14 a 16). Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Olha que interessante essa palavra do Senhor. Nós somos o quê? De Cristo? O bom perfume. E o perfume, ele exala o quê? Um aroma. E o aroma de Cristo é um bom perfume para aqueles que o quê? Que a palavra de Deus fala aqui? Para os salvos. É um aroma bom para os salvos. Mas para os que se perdem, é um cheiro de quê? De morte. Está vendo como é que a palavra do Senhor, ela é perturbadora para alguns e transformadora para outros? Está falando aqui do seu testemunho, da sua vida, né? Está falando aqui de quando você chega num lugar e você é um cristão, naturalmente vai exalar um bom perfume, que é o bom perfume de Cristo. Você é um cristão. Ah, mas pastor, eu estou com a vida mais ou menos, não está, né, no ponto ainda. Talvez, então, o perfume de Cristo está um pouquinho, né, com aroma mais ameno. Se você estiver firme com Deus, na relação profunda, né, no fervor com o Senhor aí, o seu perfume vai exalar mais. Você concorda comigo nessa questão de exalar o perfume de Cristo? Então, você vai chegar no ambiente, as pessoas vão... Está fraquinho, mas está ali o perfume. Né? Está ali. E o que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão... se sentir impactadas pela sua presença, porque é o bom perfume de Cristo que é exalado pela sua vida, pelas suas palavras e pelas suas atitudes. E ela vai gerar no coração dessas pessoas algo em que elas vão querer conhecer. Peraí, eu quero conhecer a Cristo, eu quero ter isso que você tem. Alguma pessoa já falou isso para você? Eu queria ter essa fé que você tem. Eu queria falar do jeito que você fala. Eu queria, né? Porque você é diferente. Esse é o bom perfume. Se as pessoas não têm falado ao seu redor, você precisa rever seu cristianismo e ver como é que está o perfume aí de Cristo na sua vida. Porque a gente tem que marcar o local. Onde a gente chega, as pessoas têm que reconhecer esse perfume, têm que sentir o aroma de Cristo na nossa vida. Se não tiver sentido, está alguma coisa errada. Ou o perfume está bem fraquinho, né? Ou você não tem perfume de Cristo. Porque também, o que vai acontecer com o seu bom perfume? As pessoas que
têm um coração duro, as pessoas que não querem, que são perturbadas por esse perfume, elas vão se voltar contra você, vão te perseguir. Não é isso que Jesus disse? Se me perseguirem, vão perseguir vocês também. Se me odiarem, vão odiar vocês também. Então, no contexto onde a gente vive, vai ter pessoas que vão se agradar do seu perfume e pessoas que vão se desagradar. Normal, gente. Não fique preocupada com isso. Um dia chegou um membro de uma outra igreja que eu pastoreava, falou assim: ô pastor, ora para mim, eu quero sair do meu trabalho. Eu falei: mas rapaz, você está bem empregado, né? Posição boa dentro do trabalho, ganha bem. Eu falei: não, pastor, não, de fato, né? Mas é que meu ambiente não tem um crente, só gente ímpio, só conversa através. Não estou aguentando mais. Eu falei assim: meu irmão, então eu vou orar para Deus para que Ele continue com você no seu trabalho lá, para que Ele não tire você do trabalho. Não, pastor, você não entendeu. Não, meu irmão, você tem que ser luz e sal lá, gente. Você tem que ser o bom perfume de Cristo. Deus te colocou lá porque só tem você mesmo. Olha que bênção, que maravilha, privilégio que você tem, único. Olha a responsabilidade que você tem. Você quer fugir da responsabilidade? Você está querendo fugir da responsabilidade? Não, meu irmão. Força com Jesus, firmeza. Vamos lá, bom testemunho. Olha só que bênção que Deus te deu, rapaz. Aí parou, falou assim: não, pastor, o senhor está correto, né? Eu tenho que pedir perdão para Deus. Aquele homem se quebrantou diante de Deus e reconheceu, que ele estava olhando para as necessidades dele, não para as necessidades do reino, não para aquilo que ele foi chamado. Às vezes a gente tira os olhos do reino, da missão que Deus nos deu, para a pregação do Evangelho, para a proclamação do Evangelho. Nós queremos ser aí crentes 007, agente secreto de Jesus no trabalho, na vizinhança. Não, ninguém pode saber que eu sou crente, não. Meu irmão, você se envergonha do Evangelho? Às vezes eu paro e penso assim: será que muitas vezes nós não nos envergonhamos do Evangelho? E o que Jesus fez naquela cruz por mim e por você? A vergonha que Jesus passou, meu irmão, além de tudo que falaram para ele, foi cuspido, açoitado, ele foi pregado nu naquela cruz. Olha a vergonha de Jesus. Jesus passou alguma vergonha por você? Pelo contrário, foi exposto à vergonha explícita no Calvário, por mim e por você. Ele precisava passar? Não. Mas ele passou por quê? Por amor a mim e a você. E às vezes a gente tem vergonha de falar de Jesus. Não, tem vergonha. Não sei falar. Meu irmão, não é no poder do Espírito Santo, abre a boca e eu encherei. Essa era a dúvida de Pedro: mas como é que a gente... Pedro, abre a boca e eu vou encher. Eu vou encher, fica tranquilo. É isso que nós devemos ter, porque aí nós então vamos falar da mensagem, e vão haver pessoas que vão a favor e pessoas que vão contra nós, porque a mensagem, ela é perturbadora e ela é também transformadora. Segundo ponto, qual que é a legitimidade desses sinais? O que traz legitimidade nos sinais? Atos de bondade. Atos de bondade. É isso que diz o versículo 9. Acompanhe comigo lá em Atos, capítulo 4, versículo 9. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado. Isso foi Pedro dizendo, cheio do Espírito Santo, no versículo 8, às autoridades do povo e aos anciãos. Ele está falando assim: nós vimos aqui que hoje nós estamos sendo interrogados a propósito de um benefício, de uma bondade feita a um homem enfermo e de modo porque foi curado. É isso que nós estamos questionando aqui, é isso que ele está dizendo. Então, a legitimidade do sinal da cura daquele paraplégico foi um ato de bondade, porque Jesus, quero deixar bem claro, e hoje há um equívoco em relação às igrejas, em relação a isso, que Jesus quer mostrar o seu poder, A gente tem um equívoco sobre isso. Jesus, em nenhum momento em que ele queria curar as pessoas, ele queria demonstrar o seu poder, não. O que Jesus está demonstrando é atos de bondade para todas aquelas pessoas. Ele não precisava mostrar o seu poder ali a elas.
Se você pega todas as passagens que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus trouxe salvação, é atos de bondade para a pessoa. É o Senhor fazendo algo bom para aquela pessoa. Não é para demonstrar o seu poder. É para demonstrar a sua bondade, o seu amor. É isso que Pedro aqui retrata aqueles homens. Ele não fala que foi o poder do Espírito Santo diante do Senhor. Não, ele fala assim, isso aqui foi um ato de bondade que Deus teve pela vida deste homem. Então, meus irmãos, é algo que a gente tem que entender, que a chave hermenêutica para entender o Evangelho são atos de bondade. Essa é a chave hermenêutica. A hermenêutica que eu digo aqui é a interpretação da palavra do Senhor corretamente. São atos de bondade, atos de bondade. E o que eu e você precisamos fazer de bom para as pessoas, né? O versículo 10 continua, Pedro dizendo, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vos crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Ele não traz a cura para ele. Ele fala assim, olha, foi por meio do nome de Jesus Cristo. Foi por meio dele, não foi por meio nosso. Foi por meio de Jesus Cristo. A ação da cura foi por Jesus. Foi por Jesus. Por isso que este homem está curado diante de vocês. Porque foi um ato de bondade. É diferente, meus irmãos, a gente, às vezes, exalta a pessoa, né, que prega, ou que faz alguma coisa que traz um ato de bondade para outra pessoa, ou que impacta a sua vida. Né? A gente vai lá e elogia a pessoa. Não, nós somos instrumento. É a mesma coisa a guitarra, né? O Wagner estava tocando a guitarra aqui agora. E aí, quando a gente vai para fazer uma comparação em relação a elogio, né? E dar os devidos créditos à pessoa, a gente faz o quê? A gente chega aqui no final, depois, e fala assim, ô guitarra, né? Você tocou muito bem, que bom que você tocou bem, né? Obrigado, porque você tocou bem, foi muito bom o seu solo. A gente faz isso com as pessoas. Por quê? Nós somos o quê? Instrumentos. Eu e você somos instrumentos. Então não tem que chegar para a guitarra. Tem que chegar para quem que fez a obra. Jesus, é isso. Pedro e João não batem no peito. Fui eu, não. Foi Jesus. Não estou falando aqui, num momento grosso, né, que a gente não deve elogiar as pessoas. Não é isso. Mas, às vezes, as pessoas elogiam para colocar no altar. E foi ela. Não, nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos. Quem faz a obra é Jesus, é o Espírito Santo. Não é nada. A Bíblia fala que de nada não pode proceder, de nós mesmos pode proceder coisa boa nenhuma. Nada de bom pode proceder de nós, porque nós temos um coração pecaminoso, um coração mau. Tudo que sai de bom de nós é o Espírito Santo, meu irmão. Você consegue entender isso? Que de você e de mim não sai nada bom? Nada, nada, absolutamente nada. O que sai de bom de nós é a ação do Espírito Santo. É Jesus que mora em nós, por meio do Espírito Santo, é isso. E às vezes a pessoa acha que faz alguma coisa, né? Você dá uma gilete para a pessoa lá, ela sobe e se acha o rei, né? Da cocada preta, né? Nem sei que tem mais a cocada preta. Mas se acha, né? O orgulho sobe, inflama, meu irmão. Pedro aqui reconhece, eu sou apenas instrumento. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por meio de Jesus Cristo. Não tem nada, a glória deve ser dada a Ele somente. O ato de bondade foi dele para com a pessoa, porque eu sou mau, eu sou ruim. Eu sou ruim. Se não é o Espírito Santo em mim, não tem nada de bom não, gente. Nada, absolutamente nada. Olha só, acompanhe comigo aí no capítulo 4, versículo 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Necessidade. Não havia necessidades porque as pessoas davam
né, as suas terras, elas compartilhavam aquilo que as pessoas precisavam. Mas olha que interessante, o contexto desse texto, do 34, 35 ao 33, que fala: com grande poder, os apóstolos davam testemunho de quem? Da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. É por meio de Jesus, é o testemunho de Jesus, é por Jesus, é por meio dele. Quem fazia era Jesus, essa era a obra dele. E as pessoas eram usadas pelo próprio Cristo, por meio do Espírito Santo, para abençoar as outras. É Jesus que move em nossos corações. E existe essa questão, né, muitas vezes que nós ouvimos, e tem uma frase que eles intitulam essa frase e dão a ela a Agostinho, que ele diz assim: pregue o evangelho a todo tempo, se necessário use palavras. Pregue o evangelho a todo tempo, se necessário use palavras. A palavra de Deus, essa é uma frase equivocada, porque a palavra de Deus fala que como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Para as pessoas crer, precisa haver pregação. A palavra de Deus precisa ser proclamada, ela precisa ser anunciada, para que as pessoas, ouvindo a palavra, elas venham crer no Senhor Jesus. Então, tem muita gente aqui que fica só: não, eu não falo de Jesus, mas eu vivo Jesus, né? Como bons presbiterianos, a gente tem isso, não tem? Não, eu vivo mais Jesus do que prego, né? A minha vida fala por si só, se baseia nessa frase. Mas não, meus irmãos, nós precisamos viver o Evangelho e falar do Evangelho constantemente. Viva o Evangelho e fale dele o tempo todo. O tempo todo. É algo que nós precisamos entender e viver diante do Senhor, legitimando, então, os sinais que o Senhor tem nos dado. Versículo 13, de Atos, capítulo 4. Ao verem, então, a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com quem? Olha só, os letrados, os homens intelectuais, os detentores da lei, eles reconheciam que esses homens eram o quê? Incultos, que eram iletrados, que eram analfabetos. Sabiam que eles eram pescadores, mas que eles tinham andado com quem? Jesus. E a fama de Jesus era boa. Ele era um homem em que, inclusive, os religiosos tiravam o chapéu, né? Eles falavam assim: esse homem é inteligente, mas não reconheciam ele como Senhor e Salvador do mundo, mas eles entendiam que Jesus era um homem extremamente intelectual, com muito conhecimento, sabiam disso. E aí, eles falam: esses homens aí tiveram com Jesus, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vida com Jesus, meus irmãos, faz com que a gente brilhe cada dia mais a glória do Senhor. Quanto mais vida com Jesus você vai ter, mais o seu perfume vai exalar. Mais Jesus vai diminuir você e ele vai crescer. Não é isso que João Batista orava? Que eu diminua para que Cristo cresça. É isso que nós devemos ter. Colocar o orgulho mesmo debaixo do tapete. E dizer: Senhor, é o Senhor que governa, é o Senhor que é tudo em mim, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua palavra seja proclamada pura e simples e alcance os corações. E existem duas dimensões da vida com Jesus. O versículo 26 do capítulo 11, Atos 11, versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados do quê? De cristãos. O que significa a palavra cristãos? Pequenos cristos, parecidos com Cristo. Foi a primeira vez que o povo olhou e falou assim: esse povo aí parece com Jesus, viu? É diferenciado. Esse povo é diferenciado. Então, existe
essa primeira dimensão daqueles que são povo de Deus, daqueles que são discípulos de Jesus. As pessoas vão olhar para você e falar, vocês são cristãos, vocês são parecidos com Jesus. O jeito de falar, não tem como enganar. Até como o Pedro negou, o que aconteceu? Por que ele negou? Porque as pessoas que estavam ao redor dele lá por 3 anos, mas peraí, esse aqui eu já vi com Jesus. Olha o jeito dele falar, olha como é que ele anda, olha o jeito de vestir. A gente se parece. Quando você convive muito com uma pessoa, você não pega uns trejeitos dela, ela pega uns trejeitos seu? Marido e mulher. Vê como é que você era antes de você casar. Você mudou ou não mudou depois que você casou? E muito, né? E muito. Não é? Não tem coisa que você fala assim, nossa, isso aqui é coisa da minha esposa. O jeito dela falar, o jeito de agir. Você pegou muita coisa dela. Não é? E o marido é a mesma coisa, você pega muita coisa da mulher, né? Na questão da casa, né, principalmente, né? Vai ter que arrumar isso, colocar aquilo. Antes você não fazia nada disso. Eu conheço um monte de homem, quando vivia em república, nossa, era aquela bagunça no quarto, né? Tudo que as mulheres não gostam. Eu olhava assim para eles, assim, lá no seminário, falava assim, meu irmão, quando você casar, o negócio vai mudar, né? Ah, não sei, né? Vamos ver e tal. E aí eu fui um dia na casa desse meu amigo, que eu convivi no seminário, olhei lá, rapaz, fui vendo as atitudes, e ele tinha o quê? 3, 4 anos de casado, pouco tempo, né? Olhei assim, depois cheguei no final, falei assim, rapaz, você mudou mesmo, viu? Olha aí, o que a esposa fez com você? Né? A gente muda com as pessoas que a gente convive. Você acaba falando, o jeito de falar, a forma, algumas coisas, né, que você fala assim, fulano de tal é assim. Pessoas que admiram, que têm como pregadores algum exemplo, né? Esses dias eu estava ouvindo só por áudio, né, uma pregação, falei assim, nossa, parece o Hernandes, ouvindo, né? Quando vieram um outro pastor, mas pegou todo o trejeito do pastor, porque de tanto ouvir, de tanto, né, assim, tinha os nuances, né, da voz, porque ouve, convive. Então, a proximidade, o caminhar, faz com que você se pareça com a pessoa. E o cristão que anda com Jesus vai se parecer mais com ele. Se você não anda tanto com Cristo, você não vai se parecer tanto com ele. Você vai ficar com aquele velho homem lá, os velhos trejeitos, né? Agora, quando a gente anda com Jesus, a gente vai ter os trejeitos de Jesus. Olha que benção. A forma de agir, de falar, é diferente. É uma outra dimensão em que as pessoas vão olhar para você e vão ver que você mudou, que você é diferente, que você se parece com Cristo. E a outra dimensão é que a vida que concilia simplicidade e fragilidade, ela se concilia com ousadia e entusiasmo. Ousadia e entusiasmo. Nós vemos isso na vida de Pedro e João. Olha como é que Pedro está entusiasmado, como é que ele está ousado. Aquele homem que negou a Cristo, aquele homem que, né, teve a pior atitude da sua vida diante do Senhor. Olha como é que ele está agora. Olha como é que ele testemunha na simplicidade, na sua fragilidade. Não foi isso que Jesus disse para ele quando restaura o ministério de Pedro, quando Jesus cura ele lá na praia, lá que tem os pães, Jesus assa uns pães, uns peixinhos lá para Pedro, faz uma mesa bacana lá, né, para os discípulos, para Pedro, chama Pedro. Ô Pedro, e aí, você me ama? O Senhor sabe que o Senhor ama, né? É aquele troca de amor lá. E o que Jesus fala para ele? Apacenta as minhas ovelhas, eu sei da sua fragilidade, eu sei da sua simplicidade, né? Mas cuida das minhas ovelhas, né? Eu vou te ajudar, vou te fortalecer. Creia nisso. Essa foi essa dimensão dada, então, pelo Senhor nesse sentido para ele. E o terceiro e último ponto para a gente encerrar aqui, tem a plena ousadia e entusiasmo diante do Senhor. Olha o versículo 18 do capítulo 4. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse em o nome de Jesus. O que aconteceu aqui? Esses homens foram presos injustamente, né, por causa da cura de um paralítico. E aí, lá na reunião dos bambambam, o que aconteceu? Como é que a gente vai prender esses homens, vai deixar eles presos? Eles não cometeram nada, o povo está todo feliz aí, tudo. O que a gente vai fazer para eles? Vamos armar um negócio para eles aqui. Vamos falar para eles, né, a gente vai liberar eles, né, eles vão sair aqui da prisão, mas eles devem ficar quietos.
não fale mais nada, fique quieto. Né? Sabe aquela prisão sem prova? Vai prender por causa de quê, né? Mas eles libertam e falam assim, ó, vai e não fala mais nada. E aí esses homens, eles viram, olham para eles, no versículo 19 e 20, falam o quê? Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aí João e Pedro viram, mas vocês acham justo? Diante de Deus, a gente parar de falar aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente viu? Meu irmão, a gente não pode deixar de falar aquilo que a gente viu, aquilo que a gente ouviu. Não vai dar. Infelizmente, não vai dar. Esses tinham peito. Esses eram corajosos. Tinham ousadia e entusiasmo. Eu olho para esse versículo e é algo que me confronta, na hora que eu estava estudando. Quando você tem algo que enche o seu coração de alegria, você consegue guardar ele dentro do seu peito? Você consegue segurar aquela coisa que enche você de entusiasmo, de alegria? O seu time goleou o seu time rival. E você encontra justamente com aquele que gosta de pegar no seu pé. Aquele negócio parece que, você consegue segurar aquela coisa? Você está entusiasmado, você vai tirar um sarro, você vai, porque é algo que está explodindo no seu coração. Então, aí você vai e tira, porque é algo que está explodindo no seu coração de alegria. É a mesma coisa com política, Às vezes tem aquele partido, que aconteceu tal, e deu uma reviravolta ali, você se entusiasmou com aquilo, e você vai, o seu coração se enche de alegria, e você não consegue segurar quando tem um assunto. Você não consegue segurar, você explode de alegria. Um relacionamento de um namoro, por exemplo, quando aquele jovem, abatido, choramingando pelos cantos, sem um relacionamento, quando o dia amanhece, o homem está sorrindo, está dando bom dia para todo mundo, o negócio está explodindo porque encontrou um novo amor, ele não consegue conter a alegria, ele quer falar para todo mundo, nossa, eu estou, Aí, olhando para esse texto, eu percebo que esses homens estavam explodindo de alegria de Jesus. Eles tinham entusiasmo, eles falaram, eu não posso guardar isso que transformou minha vida. Isso me confrontou profundamente. Porque, às vezes, eu tenho entusiasmo de falar outras coisas que não são de Jesus, para pessoas ao meu redor. E Jesus fica lá em terceiro, quarto, quinto plano, ou nem aparece na conversa. E esses homens disseram para eles, olha, a gente não tem que guardar aquilo que mudou a nossa vida. Aquilo que nós ouvimos e vimos. É algo que nos confronta, algo que me confrontou profundamente. Algo que nós devemos rever e falar assim, peraí, será que eu estou sem entusiasmo para falar de Jesus? Aquele que transformou minha vida, aquele que vive está, aquele se eu morrer agora, eu vou estar na eternidade. Olha, gente, o que Jesus faz por nós? Será que eu e você estamos entusiasmados com Jesus? Como que está esse entusiasmo com Jesus? Como? Aquele que te salvou, aquele que te deu a vida, aquele que se faz presente. Eu queria fazer 3 perguntas para nós refletirmos a respeito do que nós ouvimos aqui. O que eu e você temos oferecido àqueles que nos cercam? O que eu e você temos oferecido às pessoas que nos cercam? Prata e ouro, ou o evangelho que restaura histórias? Tem a sua vida refletido o bom aroma de Cristo? Sua vida está refletindo o bom aroma de Cristo? A sua presença promove mudanças nas pessoas, ou perturba o coração delas, ou faz com que elas venham se abrir para conhecer a Jesus? E onde se encontra o entusiasmo e a ousadia que deveriam marcar a vida daqueles que creem que o túmulo está vazio? Como que está o entusiasmo e a ousadia que deveriam marcar as nossas vidas
pois cremos que o túmulo está vazio. Você possa, nesse momento, refletir sobre isso. Passe alguns instantes na presença do Senhor. Derrame seu coração agora. Ore a Deus. Você possa responder essas perguntas com sinceridade diante de Deus, para que o Senhor possa nos abençoar, possa trabalhar no nosso coração. Senhor, nós, mais uma vez, estamos aqui diante do Senhor, onde nós ouvimos a Tua Palavra. A Tua Palavra que é a espada, ela que divide alma de espírito, discerne os pensamentos do nosso coração e faz com que nós venhamos a tomar uma decisão de continuar seguindo ao Senhor com mais amor, com mais ousadia, nos posicionando diante de situações que antes nós não estávamos nos posicionando. O Senhor é aquele que nos traz o alerta, com todo o amor. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Que possamos, Senhor, oferecer às pessoas que nos cercam o Teu Evangelho. Não é a prata nem o ouro, mas o Evangelho, que transformou a nossa vida e que continua transformando a vida de muitas pessoas, que restaura a história de muitas pessoas, que transforma o coração de pedra de muitas pessoas num coração de carne, um coração sensível, transformados pelo Senhor. Que possamos ter renovado em nós, Senhor, o bom perfume de Cristo, para que as pessoas possam sentir o aroma de Cristo em nós, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, Senhor. Nós, por muitas vezes, temos andado distantes do Senhor, e quando andamos distantes do Senhor, nós passamos a viver mais próximo do pecado, mais imergidos no pecado, e com isso, nós vamos nos tornando, ó Pai, pessoas insensatas, pessoas que vão perdendo o aroma do Senhor, vão perdendo o brilho, vamos nos tornando opacos nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Ajuda-nos, Senhor, que possamos ter mais do Senhor em nós, para que a presença do Senhor em nós possa impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar entusiasmo e ousadia
que deveriam marcar as nossas vidas, pois cremos que o túmulo está vazio, que o Senhor vive. Ajuda-nos, Senhor. Enche o nosso coração da Tua palavra. Por vezes, nosso coração está cheio das coisas deste mundo. É isso que acontece. Nós estamos saturados das coisas do mundo. E que possamos ser saturados pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Para que assim, sendo saturados pela Tua palavra, nós teremos entusiasmo e ousadia para declarar que o Senhor está vivo, que o Senhor reina, que o Senhor transformou as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Possamos tirar os nossos olhos de nós mesmos, deste mundo, e colocar os nossos olhos em Cristo. Nós teremos este momento agora da ceia do Senhor, onde de forma espiritual e física, teremos o contato aqui, Senhor, com o corpo de Cristo, relembrando e fazendo memória do Teu sacrifício naquela cruz. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Que nesse momento de exame, diante da Tua mesa, nós possamos reconhecer quem nós somos diante do Senhor, reconhecer os nossos pecados e pedir perdão pelos mesmos, pois sabemos que o sangue do Senhor nos perdoa de todo pecado. E dizer ao Senhor: Senhor, nos ajuda a nos parecer mais e mais com o Senhor. Fortalece a nossa fé neste momento, pois sabemos que o Senhor se faz presente e o Senhor irá nos abençoar espiritualmente por meio da ceia. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Obrigado. Fortalece a nossa fé. É o que nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, que esses elementos agora, Senhor, sejam separados do uso comum, para esse momento tão especial, onde nós nos lembramos aqui do Teu corpo, que foi padecido, foi moído por nós. E o Teu sangue derramado naquela cruz para que nós pudéssemos ser perdoados e termos a vida eterna em Cristo Jesus. É no Teu nome, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém.